Então, vamos usar mais um exemplo na playlist de funções. É um exemplo simples, mas que serve para a gente ilustrar alguns conceitos e acredito que pode ficar mais interessante a gente visualizar utilizando aqui a ferramenta Python Tutor. Nós temos duas funções, soma e soma2. As duas funções recebem dois valores inteiros e aí o resultado ele vai ser devolvido de forma diferente, certo? Então, na primeira função, a função soma, ela retorna, devolve um valor inteiro, que é o resultado da soma dos valores de entrada aqui A e B, né? São dois valores inteiros. A segunda função, a função soma2, ela recebe também dois valores inteiros e o resultado dessa soma é colocado aqui nesse local de memória que está sendo chamado aqui de TOT, né? Onde a gente tem apenas a referência, o endereço de memória onde esse resultado vai ser colocado. Então, no corpo da função main, nós temos duas variáveis que estão sendo inicializadas, as variáveis i e j, com os valores 10 e 20. Então, o primeiro passo é chamar a função soma, passando esses dois valores como entrada, né, i e j, e o resultado, né, o valor que é devolvido pela função, ele vai ser armazenado na variável resultado e em seguida o conteúdo dessa variável vai ser exibido nessa instrução do printf. Posteriormente, essa variável resultado ela é inicializada aqui com o valor 0 e nós fazemos a chamada função soma2, onde o resultado ele já vai ser armazenado diretamente nesse local aqui da variável resultado. Então perceba que a função soma2 ela não retorna, não devolve nenhum valor. A soma vai ser feita e o resultado já vai ser colocado nesse endereço de memória dessa variável. E por fim, o resultado vai ser exibido aqui nesse segundo printf. Então, olhando para o corpo das funções, a primeira é bem direta, bem simples, recebe dois valores inteiros e já retorna o resultado dessa expressão, representa a soma de A e de B, que são os valores de entrada. Já a função soma2, ela não tem retorno, né? Aqui nós temos o void, e ela recebe três parâmetros, os inteiros, dois valores inteiros, né? E aqui uma referência, um endereço de memória onde esse resultado ele vai ser colocado. Então, como aqui o endereço está sendo representado pelo asterisco, né, na assinatura da função, aqui na linha abaixo a gente também utiliza o asterisco para dizer que o resultado da expressão vai ser colocado nesse local de memória, né, e o asterisco TOT ele representa que o valor associado a esse endereço de memória vai receber o resultado dessa expressão, certo? Então vamos ver aqui a execução através da ferramenta para que a gente consiga visualizar o que está ocorrendo. Na nossa função main nós temos três variáveis, i, j e resultado. Tinha ficado a declaração de uma variável global, total 2, mas que para esse exemplo não está sendo utilizado, certo? Ela aparece aqui, mas não vai ser alterada em nenhum momento. Então, no passo a passo da nossa execução, nós temos aqui que na função main temos aqui as três variáveis, inicialmente não tem nenhum valor associado e à medida que ele vai sendo executado, nós vamos ter aqui a atribuição, né, desses valores 10 e 20 para essas duas variáveis. E aqui, nesse caso, já temos a chamada função soma passando esses dois valores. Então perceba aqui que na ferramenta é meio que inicializado, né, uma função, né, que é a função soma, e essa função ela já recebe os valores que foram passados como entrada. Então A vai ter o valor 10 e o B vai ter o valor 20. São cópias dos valores das variáveis i e j, que foram as variáveis passadas como parâmetros para essa função, para essa chamada. E nesse caso, esse return aqui ele vai devolver o valor 30. Né? A mais B aqui vai retornar o valor 30. A função encerra, então essa chamada aqui ela é finalizada e a execução retorna para a função main. Então nesse caso,
a variável resultado ela passa a ter o valor 30, que foi o valor devolvido pela chamada função soma, e esse valor 30 vai ser exibido nessa janelinha do print aqui do output, certo? Então, continuando a execução, a variável resultado vai passar a ter o valor 0 e nós vamos fazer novamente a soma, só que utilizando a função soma2. Essa função ela recebe 3 valores de entrada, o 10, o 20, e o tot aqui, como ele é um endereço de memória, ele aponta para a variável resultado. Perceba aqui que, como é um asterisco tot, a gente tem a referência para uma variável aqui que não pertence à função propriamente. Então, ele está apontando para uma variável, né, no caso aqui a variável resultado da função main. E nesse caso, o local aqui, né, o valor dessa referência de memória, vai passar a receber o valor 30, que é justamente o que ocorre aqui. E a variável tot ela continua apontando para esse local de memória. Então a função vai ser finalizada, ela não devolve, não retorna nenhum valor, e nós voltamos para a execução aqui da função main, e o próximo passo seria exibir novamente o conteúdo da variável resultado, que nesse caso também é 30. Então nós temos aqui o mesmo resultado, porém essa soma ela foi efetuada de forma diferente, né, de acordo com cada função, seja utilizando passagem por valor ou passagem por referência. Então espero que tenha ficado claro esse exemplo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.